Ok, gente, dando sequência à nossa apresentação dos diagnósticos, né, urbanísticos aí da área, vocês podem apresentar aí a fase aí do trabalho de vocês. Vamos lá. A Então, gente bom ficou dia. com a área que já foi apresentada, né? Perto do Pajeú. Ok. Então, para começar, bom dia, professora. A nossa equipe é formada por mim, Vitória, e pela Lohane. Aí a gente vai falar um pouco a introdução, para ser um pouco mais rápida do que tem escrito aqui, é só o que a gente vai apresentar através de mapas, fotos de satélite e por meio de setorizações às áreas que a gente vai trabalhar, dando uma visão macro, no mapa Ok. de Fortaleza, no centro, e focando na área que a gente vai estudar. Esse mapa a gente destacou as principais vias, que são as que têm mais fluxo ao redor do centro, que foi a Bezerra de Menezes, do Manuel, Domingos Olímpio, Aracto Graça, Leste Senador Pompeu, Bezerra, ou BR-116, o Metrofó, e a gente demarcou o polígono do centro. Nesse mapa aqui, é o mapa de elementos da cidade, a gente quis destacar as 3 principais unidades de vizinhanças que a gente pôde analisar, que de vermelho a gente destacou sendo comercial, em azul histórico e em amarelo habitacional. A gente marcou alguns marcos e alguns pontos nodais que achamos mais importantes, lembrando que também tem alguns pontos nodais que podem ser marcos, como o Mercado Central, ou alguns que são só marcos, como a Catedral Metropolitana de Fortaleza, e alguns que a gente pensou que fosse só o ponto nodal, como o Buraco da Gia. Aí marcamos essas setinhas aqui em amarelo, são os caminhos e o fluxo que elas levam, os sentidos que elas levam. A gente marcou aqui em verde escuro o caminho do Riacho Pajeú e em verde mais claro os limites. Nesse mapa aqui, a gente destacou as principais zonas especiais. E aí a gente pesquisou só um pouco sobre cada uma delas, só para ter uma leve noção. Certo. A ZEP, que é Zona Especial de Preservação do Patrimônio Paisagístico Histórico e Cultural. A gente viu que nessa área ela é composta mais da preservação de áreas verdes, que formam a memória da nossa cidade, e que são elementos que são de imensa, tipo, tem muito significado na nossa cidade. A No ZEIS, caso, é o contorno de preto, né? Sim, no caso, áreas verdes e também áreas construídas, né? Arquitetura antiga que tem aí, né? essa parte mais histórica. A ZEIS, Zonas Especiais de Interesse Social, é composta de áreas com grandes infraestruturas destinadas à implementação de Empreendedorismo. isso aí, Certo. habitacional. São terrenos mais utilizados. São os terrenos que a gente viu que são realmente os mais utilizados. Azedos são zonas especiais de dinamização urbanística, socioeconômica. A gente conseguiu perceber que a localização é mais privilegiada, com a maior infraestrutura, além de ser muito importante, né? E visa a revitalização através do estímulo residencial de lazer, saúde e comércio. E, por último, a zona especial da Orla. Que é o que tá contornado de lilás aí. Ok. Nesses mapas aqui, quer falar, Lohane? Eu falo. Pode falar. Nesse mapa aqui, a gente pode observar, no mapa original, que o rio, antigamente, ele tinha uma extrema importância na cidade. Mas, com os anos, ele foi se transformando e, hoje em dia,
que é nesse mapa aqui que a gente quis trazer, a maior parte do rio está canalizada. E quando ele não está canalizado, a gente até procurou algumas imagens na internet e viu que está muito poluído. E a diferença é muito notória, tipo, dá para ver muito já de cara as diferenças do antes e o depois do curso do rio. Nesse mapa aqui, a gente quis trazer de uma forma diferente dos nossos colegas. A gente viu que a maioria estava meio que delimitando, né? Mostrando as áreas verdes, como a senhora tinha falado, mas a gente quis trazer os nomes das praças, porque tinha até algumas praças que eu confesso que eu não conhecia, assim, de visitar, nunca tinha ainda. Que E são a gente esquecidas. são realmente Verdade. conhecidas. E o centro é um local na nossa cidade onde a gente tem uma coleção de belas praças, né, de épocas antigas, completamente diferente do que você vai encontrar em outros bairros. Eu acho que isso é uma coisa que vocês só vão encontrar aí mesmo. E a gente viu que as praças elas são bem distribuídas por toda a cidade. E aí, como nesse mapa ia ficar muito poluído se a gente mostrasse as duas coisas de uma vez que a senhora pediu, a gente quis separar. Nesse aqui, nós apresentamos as ruas mais Vias arborizadas pedestrizadas. e as pedestrizadas. As ruas mais arborizadas seriam Heracto Graça, Dom Manuel, a Rua do Imperador e Duque de Caxias. As mais arborizadas são as principais e mais extensas vias do centro, e a gente vê que que ela realmente é arborizada do início até o fim. Tem até alguns canteiros e isso aí é a vegetação de ponta a ponta. Ela As tá de ruas vermelho aí. está marcado em vermelho. As ruas pedestrizadas, a gente realmente achou que tivesse mais ruas pedestrizadas, porque o centro, como concentra muita gente, a gente vê muito fluxo de pedestre, a gente realmente pensou que podia ter mais ruas pedestrizadas, mas vimos que Mas se quase não tem. e está Verdade. concentrada realmente aqui no centro. Deixa eu ver que isso não está bem equilibrado, né? Porque Tá. o fluxo Deixa. de pessoas aí é muito maior do que em outros lugares da cidade, né? Exatamente. Aqui no mapa de hierarquização, a gente destacou em vermelho as vias comerciais e a gente sabe que tinha muitas vias arteriais, 1 e 2, mas a gente preferiu mostrar as vias principais, que são essas de amarelo, e as vias secundárias, que seriam as de azul. E aí a gente colocou alguns nomes também. Aqui em verde, que tem essa localizaçãozinha verde, são as estações de ônibus, e as de amarelo são as estações que a gente destacou que seriam de metrô. Aqui em laranja são as ciclofaixas e em verde são as ciclovias e a demarcação dos limites do centro. E azul escuro as vias secundárias. Sim, as duas por as vias secundárias. Aqui tu fala, eu Esse falo, aí Rô. a gente demarcou a nossa área de intervenção, que está em verde e em rosa, meio rosa, as quadras ao redor. E a Certo. gente botou o nome das principais avenidas e ruas. Aqui, Essa é a professora, nossa setorização. é um Tá. pouco da Aí nossa depois vocês setorização. trocam a ordem disso aí, ó. Que aquele onde você mostra o seu setor rosa, você mostra depois que você mostrar esse, entendeu? Troca essa ordem. Uhum. Certo. Aqui é uma setorização macro do centro, que a senhora tinha pedido para a gente fazer, onde em azul marcamos o setor orla, em vermelho seria um setor de serviço. Por que serviço? Porque a gente achou que nesse setor aqui em especial, a gente viu que tem Banco do Bradesco, tem vários cartórios, são mais, tipo,
áreas que realmente a gente vai procurar Prestar serviço. prestar serviço, exatamente. Tudo Na bem. área do meio, a gente marcou cena histórica, Lilás. Lilás. Marcou cena histórica porque a gente viu que nessa área aqui há a maior concentração dos monumentos históricos, como Uhum. o Aí Mercado poderia Central. aqui esse lilás do setor histórico englobar essa parte do lado esquerdo aqui do Forte e do passeio público junto com a Santa Casa, porque são bem históricos. O passeio público, gente, é considerado a praça mais antiga de todas que nós temos. Certo, a gente reagiu. Aqui, Mas em está muito amarelo, as bom, áreas... tá? Só fazendo uma observação que a visualização, a comunicação Seria visual melhor. está muito boa do mapa, tá? Tá dando para entender bem. O preto a gente destacou esse pequenininho aqui como educacional, que tem umas A faculdades. Faculdade Católica de Fortaleza. Uhum. Em amarelo seria a setor habitacional, porque Residencial. E esse setor de vocês aí que vocês escolheram, ele não tem a Unice aí, não? tem a Unice, Tá. bem aqui. Mas é porque ela é muito pontual, né? É. A gente marcou como se fosse englobar mais, não sendo micro, mas Uma escala maior. numa escala maior. Esse setor do meio, a gente marcou sendo comercial, porque a gente viu que é predominantemente comercial. Certo. E em verde, as principais áreas verdes seriam as principais praças também. E em rosa a gente botou a nossa área de intervenção aqui A também, nossa área junto de com o intervenção. residencial. Perfeito. A gente viu que ela vai entrar no setor residencial. Esse é o mapa do uso do solo. Deu um trabalhinho, viu, professora? A gente sai pintando isso aí. Aí em Tem que ver vermelho, o uso, né? em vermelho a gente botou os comércios. Em amarelo as habitações. Em azul, piscina institucional, que quase não tem. E os verdes são as vegetações, as áreas verdes. Aí a gente demarcou aqui o limite da nossa área escolhida. E o cinza são os vazios, que tá um pouquinho clarinho, mas dá pra ver. Que são os estacionamentos, as áreas que não tem ocupação. Aqui é para falar um pouco sobre o perfil das vias. A gente vai tentar ser o mais breve possível, mas, ao mesmo tempo, mostrar o que tem nas nossas vias. A gente pesquisou e viu que a Avenida Pinto Madeira, na Rua Pinto Madeira e a Avenida Dom Manuel, elas são duas ruas arteriais que recebem o maior fluxo de carros e pedestres. Aí aqui, do jeito que a gente... Eu sei que pode divergir um pouco das outras equipes, mas é porque a gente viu que na Pinto Madeira, além da iluminação ser precária e ter muito buraco, a gente viu que as calçadas elas não são São regulares. pequenas. Então, tem alguns pontos que a calçada ela é um pouco mais larga, outros pontos que ela é um pouco mais estreita. Nessa perfil que vocês fizeram, vocês tiraram a medida do Google Earth? No Google Earth, sim. Foi. Tá. E aí tá o quê? Tá com 3, 6, mais 6, tá com 12 metros, né? Isso. Tá. Aí essa Mas próxima foto. só uma pergunta. Esse perfil é o que vocês querem que seja ou é o que vocês estão Não, encontrando o que lá? a gente É o que a encontrou. gente está encontrando. Tá. Não é o que a gente quer ainda. Aí aqui é Que é essa próxima da... foto aí. Certo. Aqui é mais ou menos uma foto da rua para mostrar como ela é atualmente.
E essa foto aqui, ela até que tá boa. Pelo que a gente pesquisou, ela, no decorrer da pinto-madeira, ela é mais emburacada e tem muito resíduo sólido nas calçadas também. E talvez dá para ver melhor quando a gente for fazer as análises. Aqui é a Avenida Dom Manuel, do jeito que a gente achou lá. A gente fez medir direitinho. Tem um canteiro central. Tem um canteiro central. E a gente viu que, por ela ser uma via arterial, ela demanda um maior fluxo de pedestre e também um fluxo de automóveis também. Aqui uma foto de onde está. E ela é bem mais arborizada, mais bem cuidada. Né? Mais bem cuidada. E a gente viu que das ruas, ela é a que tem... As calçadas, elas estão mais regulares, não é? O que não vai se ver no resto das ruas que a gente está trabalhando. E esse pedaço aqui é um pedaço que a gente vai trabalhar, que a gente vai mostrar um pouco mais lá na frente. Aqui é a rua Pero Coelho, do jeito que está lá. A gente viu que ela deveria ser 2 mãos, né, indo e voltando, mas, na verdade, uma das mãos ela está sendo usada como estacionamento. Que ela vai até o final da rua, ela é desse jeito. A gente foi caminhando e viu que até o final da rua... Todo o sentido dela é assim. Certo. Exatamente. Aqui é a vista do perímetro, a gente marcou onde a gente tirou nossas fotos. E em verde é a área que a gente está querendo trabalhar. Certo. Aqui são algumas fotos que a gente tirou sentido Pinto Madeira para Dom Manuel. Todas essas fotos são sentido Pinto Madeira, Dom Manuel. E essas aqui é sentido Pero Coelho, Dona Leopoldina, indo em direção a Dona Leopoldina. Aqui agora um pouco sobre a análise que a gente fez. Só para mostrar onde foram tiradas as fotos, né, que a gente fez os croquis. Vai, Lohan. Essa aí é a rua Dona Leopoldina com Joaquim Deodato. Aí a gente fez umas análises, aí a senhora já tinha falado que essa árvore ela já é um pouco ruim, né, pro ambiente. Que já tem muita vitalidade. É considerada uma espécie invasora, né? Aí a gente pode ver que tem muita vitalidade, tem pessoas que dormem aí na rua, muito lixo. As meninas já tinham comentado também que é muito escasso a iluminação. E a gente fez um croquis também dela, que a senhora tinha pedido. Ressaltando alguns elementos ali, né? Isso. E a gente fez umas tabelas também. A gente destacou os problemas. Aí tem a vitalidade, o sentido, a adequação, acesso, controle. Pode. Posso passar? As calçadas também estão irregulares. Nessa imagem aqui é a esquina da rua Rodrigues Júnior com o Joaquim Deodato. Uma curiosidade que eu acho importante falar é que na rua Joaquim Deodato, de acordo com algumas pesquisas que eu fiz, e eu não vi só em um site, vi em vários, que o lixo ele não está mais concentrado só como se fosse na calçada. Ele já tomou conta da rua toda e afeta muito a vitalidade, porque além do fedor, né, dos resíduos sólidos, ainda tem a proliferação de doenças, porque vai ter muito rato, né? E a gente viu que não é mais só lixo como se fosse de construção, como se fosse de comércio. Realmente as pessoas vão lá e jogam qualquer tipo de lixo nessa rua. É tanto que o lixo, atualmente, pelo que a gente viu na pesquisa, ela já está em quase metade da rua. Isso aí eu vou te falar, gente, faz tempo que está assim, viu? Porque o semestre passado a gente foi para o Maceió, não foi para Pajeú. Mas semestre retrasado foi para Pajeú, ou seja, faz quase um ano, já estava a rua tomada de lixo. Quer dizer, quando chove, grande parte desse lixo entra pelos bueiros e vai todo para dentro do rio, né? O que acaba poluindo o rio
e afetando ainda mais a vitalidade das pessoas. Aí nesse aqui a gente também fez o croquis. É interessante quando a gente faz o croquis, porque a gente percebe mais a fundo os detalhes do que está acontecendo naquele local. É verdade. Aí aqui a gente fez uma tabela, vou ser um pouco mais rápida. A gente viu que em todas as áreas que a gente está trabalhando, não tem fachada ativa. A fachada é sempre. O muro é muito alto, não tem a fachada ativa, ela não mostra ter segurança. A Não gente tem vê que cuidado, né? não tem cuidado, os passeios são irregulares. Como se fala em sentido, a maioria tem muito abandono, não tem vegetação na calçada, ou quando tem, é obstruindo a faixa de serviço. Quando se fala em adequação, a gente viu que a largura das calçadas, elas não estão adequadas, e quando estão adequadas, tem muito resíduo sólido em cima. E sobre o acesso, a gente viu que basicamente nenhum tem um acesso bom, a não ser a do Manuel. Em praticamente todos a tabela se repete. Isso. Essa é a rua Dona Leopoldina, a gente fez que é o muro da universidade, né? Certo. Que vai entrar na nossa Mostra, proposta mais pra frente. a gente fez mais um croquis também. Essa rua aí a gente achou que passa um pouco mais de segurança, porque tem um acúmulo de carros estacionados. A área é um pouco mais atrativa. A vegetação também é bem cuidada. Há um mobiliário urbano. Pronto. Ok. Nessa aqui, a gente achou que foi uma das que mais entra-se nos conformes, vamos dizer assim, que a gente pôde perceber. Que a gente viu que tem vegetação e ela já não está mais naquela faixa de serviço, não atrapalha. A gente viu que é uma área mais convidativa, a largura da calçada, embora esteja inadequada, ainda já há um mobiliário urbano e, embora seja escasso em toda a extensão da área que a gente está trabalhando, ele ainda existe, né? Mas Então, você tem de mobiliário aí, eu acho que praticamente só o quê? Os postes? só os Fora postes. isso, não tem mais nada fora isso. Uhum. E a gente viu que em todos há um controle injusto, porque se não é transformado em estacionamento, foi transformado em uma área privada sem estar tendo nenhum uso. Aí aqui é um pouco sobre a Joaquim Deodato, que ela mostrou o começo, eu estou mostrando o fim da rua, o que não está atualmente. Atualmente a gente já comentou antes que tem mais lixo. E nessa croquis aqui eu achei muito interessante, porque ao fazer o croquis foi que eu vi que essa área aqui, seria essa área bem aqui, que fica escuro, mas quando vai fazer o croquis fica mais claro, que foi tomada por moradores de rua. E a gente viu que além deles terem o controle da rua, eles também fizeram um buraco para entrar como se fosse na edificação. E a edificação que tem aqui por trás desse muro, ela não está sendo utilizada, ela está lá só por trás, já está toda deteriorada. É tanto que o muro é exatamente assim, cheio de buraco, todo riscado, e a gente vê até que os moradores escreveram um lixo não em basicamente toda a extensão do muro, Mas é cheio de lixo. e é cheio de lixo. E aqui Pode um pouco. seguir o quadro, eu vou ler com calma esse quadro depois, tá, Ju? Uhum. Aí a rua Dona Leopoldina, também, que é a continuação do muro da universidade. Aí aqui já tem uma faixa de pedestre, já é bem mais sinalizada. Aí a gente fez mais um croquis, mais uma tabela. Ok. Aqui é para mostrar o outro lado que a gente vai trabalhar, que é a Avenida Dom Manuel, que tem até na foto que a gente mostrou, que o controle está Esse indevido, terreno. né? A vegetação também está ruim, mas a gente viu que nesse
é o único que tem a calçada realmente adequada. E a gente viu que tem também a parada de ônibus, que a gente não vê nas outras ruas. Uhum. E, por último, Rodrigo Júnior. Isso é a parte de trás desse mesmo terreno, né? esse aqui seria a parte da frente, esse aqui seria a parte de trás. Uhum. E aqui é mais um mapa síntese de problemas. Exatamente. A gente viu que os principais problemas, que são os que mais se repetem, são esses aqui, que não tem Do lado direito. os passeios irregulares e o acúmulo de lixo em toda a área que a gente vai trabalhar. E as coisas que a gente achou bom... As fachadas inativas também. As fachadas nativas também. As coisas que a gente achou bom foi os mobiliários urbanos, que embora seja escasso, ainda tem, pelo menos, a vegetação nas calçadas e no terreno, que dá uma ideia de estar, pelo menos, sendo um pouco bem cuidado, porque a gente viu que não tem muitas árvores, como se fossem árvores mortas, e há potencial comercial em algumas áreas. Aí os pontinhos a gente foi destacando no mapa, professora. A gente foi onde a gente foi achando, a gente foi colocando os pontinhos. Para ficar um pouco mais organizado. Nesse mapa aqui, a gente destacou as principais praças. Aqui seria a área que a gente vai trabalhar e as conexões que a gente viu que poderiam levar até a nossa área, que conectavam várias praças juntas. E aqui é um pouco sobre as diretrizes que a gente queria trazer, que a nossa proposta seria fazer uma parceria público-privada com a Faculdade Unice, mas também com a Agência Nacional de Vigilância. Uhum. Que é um pouco que a gente queria fazer, criar equipamentos de cultura e lazer, uniformidade das calçadas e acessibilidade, porque a gente viu que não tem nenhum. A ciclofaixa, porque seria muito interessante, porque hoje em dia muita gente anda... É muito escasso. E não tem praticamente nenhuma que leva até a nossa área. E é basicamente isso, professora. Aqui é só para mostrar um pouco melhor sobre a área do parque que a gente vai trabalhar. E é isso. Ah, tá. Joia. Volta essa imagem aí, por favor. Essa? Tá. Isso. Bom, parabéns, tá, meninas, pela apresentação. Eu acho que o diagnóstico que vocês apresentam mostra que a gente está conseguindo superar esses desafios, né, de tentar se transportar lá para a nossa área de estudo, mesmo sem a gente estar podendo ir lá através aí dessas ferramentas que a gente tem. Mas o que a gente está comprovando com isso, né? Que o que a gente está vendo através das fotos, né, digitais aí, que são proporcionadas aí pelos aplicativos, realmente fato do que está acontecendo na área, né? Não tem nada de muito diferente, nem nada de muito discrepante no que está acontecendo. Talvez, até como eu falei para vocês, a gente tenha um agravamento de algumas situações, né, que a gente encontrou aí. Então, eu acho que foi interessante isso que vocês já começaram a pintar aqui de verde, né? Porque já começa a sinalizar um pouco do possível formato, né, do parque aí de vocês. Então, ver o que vai dar para ser desapropriado, tá? É interessante dizer que esse tipo de trabalho a gente não precisa se preocupar com relocação, já que nós não temos famílias em áreas de risco, nós não temos famílias aí em estados de vulnerabilidade. Claro que a gente tem a situação aí dos moradores de rua, né, que é algo que a gente pode pensar em alguma coisa em termos de projeto, utilizando alguma dessas construções aí, alguma dessas que já está disponível, mas que está abandonada, né, ou seja, que não está cumprindo a função social da propriedade. Então, daria para fazer, né? Você tem a Unice, você tem, com certeza, uma boa possibilidade aí de fazer a continuidade desse parque, né? Então,
eu já consigo ver até alguma coisa aí do formato, tá? Deixa eu ver aqui, assim, algumas coisas que eu anotei que vocês já podem ir fazendo, antes de eu dar o feedback mesmo da próxima aula, seria só relacionar os problemas com as diretrizes, só para ficar mais claro para vocês que vocês estão respondendo todos os problemas, tá, que vocês encontraram. E no mais, eu acho que está tudo bem apresentado, tá? No mais, eu acho que uma boa comunicação visual, um bom entendimento do trabalho, tá? Parabéns aí mais uma vez. E, gente, equipes aí também que ainda não apresentaram, quem estaria disponível aí para começar a apresentar agora? Letícia? Vamos lá então, Letícia. Letícia está junto com quem? Estou sozinha, professora. Tá bom, então vamos lá. Tá aparecendo? Ainda não, agora sim. Pronto. Então, o diagnóstico, né, redescobrindo o Riacho Pajeú, eu coloquei uma breve introdução sobre o que é o diagnóstico, que ele tem como objetivo desenvolver e reconhecer a área do Riacho Pajeú, na qual está inserido na paisagem urbana de Fortaleza. E, além disso, né, descobrir através de mapas, fotos e croquis suas mudanças no decorrer do tempo e os desequilíbrios ecológicos acarretados. E também falar sobre sua possível potencialidade que pode trazer para a cidade. Esse aqui é o mapa com a identificação do centro de Fortaleza. Eu marquei algumas infraestruturas ambientais, que no caso seriam uns rios, que seria a Lagoa da Sapiranga, a Precabura, a Messejana, que é o 4, Parangaba, e marquei 2 pontos de referência, que aqui seria o aeroporto Martins e o estádio Governador Plácido Castelo, que é o Castelão. Aqui é o meu mapa de elementos da cidade, certo, que eu marquei os limites, que no caso seria a rua, a Avenida Duque de Caxias e a Avenida Dom Emanuel. Eu marquei como unidade de vizinhança essa parte aqui, que seria mais residencial, e essa mais comercial. E os pontos nodais e os marcos, eu marquei as principais praças, né? Que eu vi que tanto eram marcos, tanto quanto eram os pontos nodais, já que muitas delas são históricas. Esse aqui é o meu mapa. Ocultar aí, Letícia, por favor, nessa barrinha de baixo, ocultar. Ocultar aí, porque senão fica atrapalhando os teus mapas. Onde tem aí essa... O norte? Não, lá aqui, embaixo, essa barra, ocultaram. Tem uma barrinha embaixo que tem esse azul? Isso, perfeito. Pronto? Pronto, Jóia. Mas aqui é o meu mapa das zonas especiais, né, do plano diretor, que aqui seria as EDUs, o de azul seria ZEP, as EIS 1, aqui e aqui, e as EIS 3, que seria o de rosa. Aqui eu coloquei os parâmetros urbanísticos da área do centro, enfim, que está na luz. O mapa com a identificação do rio atual e o original, que esse é aquele mapa de Adolfo Hebster. Eu coloquei também esse mapa do percurso atual do Riacho Pajeú, que ele mostra que 3.360 metros está submerso na cidade, sendo que o seu percurso original é 4.714 metros. Então, a gente vê que ele é praticamente todo submerso dentro de Fortaleza. Ok. Aqui é o mapa de sistemas de espaços livres. Aí eu coloquei as minhas vias arborizadas que eu só coloquei a Dom Emanuel e a Duque de Caxias. E eu coloquei as principais praças. Eu não coloquei o nome delas. Mas talvez, possivelmente, eu coloque no diagnóstico, como as meninas falaram, né? Para tentar reconhecer, porque muitas delas não são conhecidas. Esse aqui é um mapa de hierarquização viária e de transporte.
Aqui eu marquei como vermelho as vias comerciais, as de laranjas, as vias arteriais, 2, e a de rosa, as vias arteriais, 1. E eu marquei também as ciclofaixas, que aqui é a Castro e Silva, que é um pouco da Avenida de Santos Dumont, e aqui é a Duque de Caxias. Sim. Coloquei umas imagens também, que no caso aqui seria, né, a Avenida Duque de Caxias, aqui é a ciclofaixa, aqui é a Castro e Silva, a ciclofaixa aqui na lateral, e a Duque de Caxias. Esse aqui é o meu mapa com consideração da área de intervenção, que eu coloquei o setor 1, que é o institucional, o amarelo, que é o setor 3, residencial, esse marrom, que é o setor 4, histórico, e o comercial eu coloquei como setor 2. Ok. Esse aqui é o mapa do uso do solo da minha área de intervenção, que seria próximo ao Parque das Crianças. Cruzamos com essa rua aqui, ao redor, o perímetro dela, né, que é a Rua Governador Sampaio, Rua Pedro Pereira, a Rua Pinto Madeira e a Melvin Jones. Essa é aquela esquina que tem aquele estacionamento, né? Você botou Essa comercial aqui. aí. Uhum. Isso aqui é o mapa de perfil das vias mais importantes. Eu marquei as principais, né? Que é a Pedro Pereira, a Pinto Madeira, Governador Sampaio e a Senador Madureira. Aí eu marquei essa, mas eu não falei sobre ela, porque é a Avenida Visconde do Rio Branco, mas eu acho que não faz muita conexão com o parque. Faz, assim, mas eu não marquei como ela como importante. Ela faz, na verdade, ela meio que vai fazer uma continuidade com a Sena Madureira, né? Só que tem essa curva aí, que essa curva, inclusive, ela é uma curva bem interessante, porque é a curva do parque ali, das crianças, né? Foi, mas eu acabei nem fazendo o perfil dela, mas talvez eu coloque no diagnóstico final. Tá. Aí, esse aqui é a Rua Pinto Madeira, que eu calculei a dimensão pelo Google Maps, que ela tem aproximadamente 1.483,872 metros, ela é uma rua bem extensa, né, que seus extremos faz ponto com a Avenida Visconde do Rio Branco, emenda com a Rua Torres Câmara, é atravessada por várias ruas, né, como a Avenida Dom Emanuel, a Rua 25 de Março. Ela apresenta arborização, a rua larga, com iluminação, e o calçamento tem pouco espaço para o pedestre caminhar. Possui 2 mãos no mesmo sentido, e ela dá acesso ao Parque das Crianças e à Praça do CDL, que está mais para trás aqui. A Rua Governador Sampaio, que ela possui aproximadamente 603 metros de extensão, que ela tem uma característica comercial, a gente vê bastante fluxo de caminhão, ela tem apenas um sentido, ela tem um estacionamento nos 2 lados da rua, que eu vi como um ponto negativo. As calçadas é parcialmente razoável para o pedestre caminhar. Eu coloquei razoavelmente, parcialmente razoável, mas eu acho que ela não é tão razoável assim. Mal tem, né? A gente vê o pedestre caminhando na rua. Ela não possui arborização e ela dá acesso direto à Catedral Metropolitana de Fortaleza e também ao Parque da Liberdade. A Rua Pedro Pereira, que ela possui aproximadamente 1.068 metros de extensão, ela também é uma rua muito extensa. Ela é de 2 mãos no mesmo sentido, há bastante fluxo de carro, ela possui calçadas razoáveis para pedestre caminhar. Ela não possui arborização. Aqui no Parque das Crianças, nessa parte dela, há arborização, mas lá para trás ela não tem. Ela é cortada por muitas ruas também, como a Rua Major Facundo, Rua Floriano Peixoto, Rua Barão do Rio Branco. E ela tem característica comercial. A Sena Madureira, que ela tem aproximadamente 439 metros de extensão. Ela não é uma rua muito extensa. Ela emenda-se com a Avenida Conde Deu. Ela é de apenas de uma mão e um sentido. Ela tem estacionamento num lado da rua. Ela possui calçadas largas para o pedestre caminhar e possui arborização e não tem ciclofaixa. Esse aqui é a vista do perímetro da minha área de intervenção, que seria a Rua Sena Madureira, que tem mais imagens dela, essa e essa. A Melvin Jones.
que é mais imagens dela, da Melvin Jones. Estacionamentos de 2 lados. A Rua Governador Sampaio também. Mal tem calçada, né, para o pedestre caminhar, e mal tem passagem para o carro passar, porque muitas vezes é 2 caminhões dos 2 lados. Governador Sampaio. Mais imagens da Governador Sampaio. A Pinto Madeira. Aqui é a Praça do CDL. A Pinto Madeira conectada com a avenida, né? Esconde do Rio Branco. E aqui é a Rua Pedro Pereira. Ok. Isso aqui é o mapa do Espaços Livres, segundo Kevin Leach, né, das 5 dimensões, que eu fiz a análise, que o espaço 1, ele é na Melvin Jones, o espaço 2, ele é na Pinto Madeira, e o espaço 3 é na Rodrigues Júnior. Isso aqui foi o que eu fiz, o quadro, né, de problemas e potencialidades. Eu coloquei como vitalidade não possui bons requisitos biológicos e apresenta lixo exposto na rua. O sentido, né, que eu coloquei como não apropriação e identidade desse lugar para com as pessoas, e verifica-se que na rua há um esvaziamento de pedestre, talvez por meio da falta de segurança. Sim. A adequação, eu coloquei que não apresenta calçadas adaptáveis e a rua é tomada por carros, aquela coisa que a mesma coisa que eu falei, né, estacionamento de 2 lados. A gente vê que o pedestre não caminha na calçada, caminha pela rua, porque muitas vezes ele não dá acesso, o carro empata. Sim. E a questão de acesso, né, que eu coloquei, o espaço não tem ciclofaixa e acesso para o transporte coletivo. E as potencialidades que eu enxerguei diante do espaço é que ela possui espaço para uma maior arborização. Sentido, eu coloquei a capacidade de ser convidativa através de uma limpeza da rua. Adequação, eu coloquei que há espaço também para fazer calçadas mais largas e retirar um estacionamento. O acesso, que tem muito fluxo de carro aqui, e controle, tornar o espaço de estacionar mais livre, já que tem algumas apropriações diante desse estacionamento, né, de pessoas. Essa imagem que você está mostrando, a gente vê assim que não tem assim qualidades arquitetônicas interessantes, assim, aí tá zero, né? Tá bem ruim mesmo. Mas talvez aí nesse final da rua, não sei, se você tem, essa é a rua, qual que é essa rua? Melvin Oi? Jones? Essa é a Melvin Jones ou General Sampaio? Melvin Jones. Não sei, É a Melvin talvez Jones. tenha alguma coisa de arquitetura histórica que poderia ser considerada uma potencialidade, né? Não sei se Eu não isso enxerguei nenhuma arquitetura histórica diante dela, não. fez o passeio pelo Google Earth mesmo. Então, eu acho que talvez seja lá para outra rua, para outro trecho dessa mesma rua. Eu vi que ela tinha estacionamento, vi que tinha alguns comérciozinhos, e eu vi que ela era bem esvaziada, assim. Tá. Vamos lá, vamos para Porque foi frente. Isso. o espaço 2, que foi a Rua Pinto Madeira. Que essa aí, Os com certeza, problemas... vai ser uma das fachadas bem importantes do teu parque, né? Você Não, mas a minha tirou... área de intervenção, ela não pega essa parte, ela pega mais a Rua Melvin Jones, a Rua Governador Sampaio, e sim, um pouquinho da Rua Pinto Madeira, mas não Certo. totalmente. Tá. Sim, os problemas, né, que eu coloquei foi a vitalidade, existe um baixo requisito biológico também, falta de segurança, né, pois apresenta lixo exposto na rua como um vetor de contaminação. O sentido é falta apropriação também identidade nesse lugar em relação às pessoas, não há zelo. Adequação apresenta calçados com buracos, não adaptáveis e sujas. Acesso não tem ciclofaixa. Controle local que percorre o Riacho Pajeú é totalmente murado, que no caso seria esse estacionamento aqui, né? Isso. Potencialidades. Eu coloquei que possui espaço para maior arborização também. E ela possui arborização, né? Aqui a Praça do CDL, tanto quanto no estacionamento. O sentido, né? Que há um maior fluxo de pessoas em comparado, por exemplo, a Melvin Jones.
Adequação é transformar as calçadas mais adaptáveis e limpas. Acesso, inserir também a ciclofaixa. E o controle seria retirar o muro e transformar o espaço do Pajeú mais acessível. O espaço 3 aqui seria na Rua Rodrigues Júnior. O problema, né, de vitalidade existe requisito biológico, porém encontra-se poluído, que no caso seria essa parte aqui do Riacho Pajeú, que também é totalmente murada. Certo. Mas não há pode passar para frente, Letícia, porque como está distante da tua área do parque, e eu estou pedindo ao pessoal das equipes para selecionar um pouco algumas leituras, para a gente conseguir agilizar mais o tempo, sabe? Sim. Mas a minha... Eu vou continuar mais para frente, então não vou falar sobre isso daqui. Escolhe mais uma. Isso, pronto. Isso aí. Não, é porque uma das minhas propostas, que seria a implantação de uma ciclofaixa, pegaria a Rua Rodrigues Júnior. Entendi. Mas talvez eu volte mais para frente, quando eu apresentar o mapa. Tá. Esse aqui é o mapa de problemas e potencialidades que eu coloquei. Os problemas é o de vermelho e potencialidades de laranja. Problemas é a rua e calçadas estreitas, poluição, estacionamento dos dois lados da rua, falta de alternativa de mobilidade e canalização e poluição do Riacho Pajeú. Potencialidades é talvez inserido em uma área comercial, ruas e calçadas largas, como na Senador Madureira, próximo ao CDL, Parque das Crianças, uma maior extensão da área verde, e próximo à Avenida do Emanuel, Rua Santos Dumont e Duque de Caxias, já que são ruas com bastante fluxo. Certo. Porque junto com o mapa de sistemas livres, aqui é a minha área de intervenção, que está de roxo, e eu coloquei como uma proposta... A área de intervenção nessa de roxo? Isso. Então ela pega aquele estacionamento, ó. O estacionamento está bem na esquina da tua área. Aqui, né? Sim, sim. Ele pega, é o que eu confundi. Tá. Aí uma proposta que eu coloquei foi uma conexão de ciclofaixa entre o Parque das Crianças, o meu parque, que é da área de intervenção, e o parque já existente do CDL, que seria esse daqui, de branco. Né? Entendi. Isso, uma espécie de circuito para a pessoa circular. Enfim, né? Tá. Nesse caso, aqui... você vai... não, você não vai passar pela Heráclito Graça. Porque é uma coisa que algumas equipes estão passando próximo aí, o céu também está bem próximo, poderia até incluir a avenida, né? No caso, a Heráclito Graça, nesse seu circuito de ciclofaixa. Essa avenida, gente, não sei se vocês tiveram acesso à notícia, ou prestaram atenção, ou passaram por lá, mas ela é uma avenida que ela recentemente sofreu uma mudança de trechos dela. Ela era uma avenida de 2 pistas e tem um trecho agora dela que está só com uma. Então, eu acho que tem um projeto aí de alargamento de calçada e de introduzir a ciclovia, tá? Eu ia pedir para vocês darem uma pesquisada nisso daí também, se vocês encontram alguma coisa. Tá certo. Vou pesquisar. Enfim, continuando. Posso continuar? Sim, sim. Isso aqui foram as minhas diretrizes e ideias, que foi a limpeza das ruas, a implementação dessa ciclofaixa, né, que interliga os parques do projeto e os parques já existentes, que seria o Parque das Crianças e a Praça do CDL. As ruas que possuem os 2 lados de estacionamento, acho que transformar em apenas um lado, tornar as calçadas mais regulares e largas, né, promover uma boa iluminação do parque e das ruas ao redor. Eu vi que na Melby Jones ela não tem uma boa iluminação. A extensão, né, de uma área verde, que seria a área do projeto, mais o Parque da Liberdade, como a gente tinha falado, e a Praça CDL. A descanalização, a renaturalização e a despoluição do Riacho Pajeú. Uma estética agradável, né, no projeto, que colabore o tempo de permanência e apropriação das pessoas. E a retirada da mureta do Parque da Liberdade para tornar um fluxo mais dinâmico com áreas de intervenção e as calçadas mais acessíveis da Praça do CDL. Eu coloquei isso, mas eu não pesquisei nas leis se isso poderia ser possível, tirar a mureta do Parque da Liberdade.
Talvez não seja. Assim, eu não sei como é que está, em que instância está essa questão da preservação, tá? Mas esse parque, né, tem esse nome Parque da Liberdade e também é muito conhecido como Cidade das Crianças, né? E recentemente, até se vocês procurarem no YouTube, tem até um vídeo do projeto. Recentemente teve um grupo aí que teve um concurso, se não me engano, até esse concurso foi nacional, e teve um grupo daqui de Fortaleza mesmo que ganhou esse projeto. Tinha até alguns alunos da Unifor que estavam no grupo. Então, assim, já tem um projeto para, digamos assim, é uma restauração do parque. Porque se você for realmente observar o projeto respeita tudo que já tem. Não há grandes intervenções. Exatamente porque essa é uma área histórica, né? Esse parque, ele tá, eu não sei se ele já foi tombado, mas ele estava para ser tombado pelo menos no nível municipal, tá? Não era nada estadual nem federal. Mas no nível municipal, Essa era a minha dúvida. pois é, só em ter no nível municipal já indica o quê? Já indica que há algumas restrições que deve ser observado, né, com bastante restrição, né, com bastante cuidado, tudo que for ser feito aí, tá? Mas é como eu falei para você, até tem gente que queria, posso fazer o projeto aí? Não, gente, porque essa área, ela já tem um projeto. Mas a gente pode pensar, Letícia, em outras estratégias que não seja a derrubada da mureta, porque aquele gradil realmente é um gradil antigo e tudo, tem até uns desenhos de umas volutas, né, baixo. Então, ele permite uma troca, digamos assim, né? Ele tem aquele portal também, um pórtico que fica bem nessa esquina, né, que está aparecendo aí nesse mapinha que está por trás. Então, a gente pode pensar outras alternativas, sabe? Criando faixa de pedestre bem no portal, né? Criando uma calçada mais larga, ou dando uma prioridade ao pedestre nessa interligação do seu parque com o novo, né? Com o Parque das Crianças. Então, tem outras alternativas aí que a gente pode pensar que não seja somente pensar em derrubar essa mureta. Sim. Vou falar um pouco disso mais na semana que vem. A gente vai falar um pouquinho mais desse livro aqui, de Cidades para Pessoas, do Ian Gell. Era aquele o último slide? Sim, Tá. era até aqui, que terminava aqui diretrizes e ideias. Eu já fiz alguns comentários, né? Parabéns, Letícia, pela superação aí, fazer esse trabalho sozinha. Eu sei que não é difícil, não é fácil, né? É bem difícil até, porque é bastante coisa para você analisar. Mas, como eu estou agradecendo a todo mundo que está fazendo a gente viajar um pouquinho lá para o Pajeú, e essa parte que você escolheu é uma parte que acho que vai ser muito legal de você trabalhar, uma parte que eu gosto muito, porque tem várias conexões interessantes, né? Você tem esse estacionamento aí, que já é uma ótima área para você começar a fazer o projeto, e aí você vai descobrir algumas outras áreas aí na sua quadra que possam te dar outras aberturas, de forma que facilite você implantar um pouco mais de área verde aí para essa região. Tá? Meninas, mais gente aí para apresentar? Quem que vai apresentar agora? Vamos ver como é que está aqui o nosso lista. Professora, eu queria só fazer uma pergunta para a senhora em relação ao tombamento que a senhora falou. A senhora deve ter visto o da Casa Com, né, da casa que foi demolida ali do Grupo Macedo. Como é que eles podem Sim. prosseguir, assim, porque ela foi tombada agora, né? O grupo que demoliu vai ter alguma multa, alguma coisa assim, alguma penalidade? Olha, Júlia, É fora também da não sou matéria assim, mesmo, mas era só para saber. eu nem sei como é que fica isso, porque, na verdade, assim, quando eles começaram a demolição, eu acho que ainda não estava o tombamento, então parece que saiu ontem, né? Então, assim, eu vou te ser muito sincera, eu acho que isso vai depender muito
do interesse dos proprietários em, digamos assim, em querer preservar também, ou, no caso, né, de a questão econômica aí é uma questão que está pesando muito, porque quanto que aquilo vale sem estar preservado, né? E quanto que aquilo vale estando preservado. Agora, qual foi o grande vacilo? O grande vacilo era não ter sido tombado antes, né? Porque se já era uma casa, né, do Acácio de Bossói, principalmente ali o valor do Jardim do Bom Marx, né? Um dos únicos jardins do Bom Marx que a gente tinha aqui. Em área privada, eu acho que ele era o único preservado, porque fora esses dois, a gente só vai ter aquela sede do BNB lá no Passaré, que teve o projeto ali do Bom Marx, e o Jardim do Teatro Zé de Alencar. Fora isso, só tinha essa casa mesmo, mas a gente não pode esquecer que, infelizmente, isso aí, estando sendo privado, e como não era tombado, agora vai ficar difícil. O que eu acho que vai acontecer agora? Processo judicial. Então, assim, se eles verem uma grande vantagem em preservar, não vão recorrer, mas o que eu acho que vai acontecer agora é uma guerra judicial. Né? E pelo menos assim, se a demolição ficar parada enquanto essa guerra está acontecendo, melhor, porque dá para reconstruir, porque do jeito que está agora, pelo que eu vi de imagem da grua destruindo as coisas lá, já teve muita coisa destruída, já vai ter que fazer restauro, né? Então, situação Mas eu vi só a imagem também, mas deve ser muita coisa para restaurar. Pois é, situação triste, porque aquilo ali poderia ser um centro cultural, né, um museu de arte moderna, porque aquilo ali é um símbolo da arquitetura moderna. Mas aquilo ali era para ter sido pago para os proprietários e ser realmente um espaço público, né? Porque o tombamento em áreas privadas, ele depende muito também, né, da conversa com os proprietários. Tem que haver um interesse bilateral, né? Sim, não podem só tombar sem o interesse deles também. Não, eles poderiam tombar sem o interesse, mas aí isso teria que ter sido feito antes, né? Entendi. Agora vamos assistir aí uma guerrinha judicial aí para ver quem ganha. E também ver se o Estado e a Prefeitura têm bala na agulha para desapropriar, de repente, pagar por isso, né? Vamos torcer que não destruam ela Vamos toda, né? torcer, né? Vamos torcer. Seria lindo se aquilo fosse um centro de arte moderna, né? Arquitetura moderna, que é bem bacana. E quem temos para apresentar aí ainda? Deixa eu ver aqui na nossa lista aqui. O Alexandre já apresentou, né? Magda, vamos apresentar aí o trabalho? Quem mais que está apresentando? Alguém, gente, que está aí, que esteja me escutando, a gente dar prosseguimento aí nas apresentações. A gente tem um pouquinho de tempo aí que, dando um pouquinho mais, a gente conseguiria. Mas, assim, vamos falar, então, um pouco dos próximos passos, né? Vamos falar um pouco aqui da continuidade. Oi, Mário. Você acha que você consegue apresentar agora? Tá me escutando, professora? Estou sim, tá com um pouco de eco, mas estou. Agora saiu. A gente não se preparou muito porque a gente terminou aquela parte todinha ontem que nós mandamos, né? Mas a principal a gente não concluiu. Aí ia ficar falho, entendeu? Tudo bem. Tá certo. Vamos fazer o seguinte. Eu queria pedir que vocês se organizassem, tá? Para apresentar na próxima aula e apresentar
Até, se possível, logo no começo, porque aí eu já quero falar um pouco da parte de projeto. Infelizmente, eu vou ter que ter um decréscimozinho, tá, na pontuação de vocês, mas espero que você compreenda, porque, assim, senão não fica justo com todos que, né, Não, às vezes... a gente Mas, assim, entende, professora. ao mesmo Viu? tempo, também não se preocupe com isso, tá? Porque você tem plenas condições de recuperar, tá? Eu acho que isso é uma coisa que eu já expliquei aqui na nossa sala, mas é bom a gente sempre repetir, porque isso foi uma mudança que houve, o setor lá né, da graduação geral do CCT, tá, gente? Desliga só um pouquinho o teu microfone, Mari, que tá me dando uma interferência aqui, não é? Por favor. Pronto, então, isso foi uma coisa, gente, do Centro de Tecnologia como um todo, tá? Então, todas as disciplinas que estavam enquadradas em prático-teóricas, tá? Não só da arquitetura, mas dos diversos cursos do Centro de Tecnologia, foram analisadas no sentido de, por exemplo, planejamento ambiental, tá? Que é a nossa. A gente tinha as 3 notas. Então, o que ficou acordado, isso foi decidido em colegiado, é que a gente teria uma nota única. Então, assim, a nota que vai para o boletim de vocês, para o histórico de vocês, ela vai ser a média, tá? Então, assim, a partir da próxima semana eu vou dar um feedback para vocês, já vou começar a dar um feedback para vocês de nota, tá certo? Mas não vai ser nada digitado, vai ficar aqui só na minha planilha, tá? A nota que vai ser digitada vai ser a média final. Então, assim, a gente vai continuar tudo dentro do nosso planejamento, como se a gente estivesse fazendo a AV1, quer dizer, a gente já fez a AV1, vou dar o feedback para vocês, tá certo? A gente está agora nesse processo finalizando a AV2 e vai entrar no processo de AV3. Então, a nota que vai ser finalizada vai ser a média final, tá? Então, porque às vezes eu vejo que gente fica ansiosa, a nota não foi digitada, não vai ser digitada agora, tá, gente? Só no final do semestre, tá? Então, assim, dando prosseguimento, tá? Eu já queria falar um pouquinho desse livro, eu não vou entrar tanto no conteúdo dele, mas quem puder dar uma pesquisada sobre ele na internet, porque além do Kevin Lynch, o Ian Gell vai trazer para a gente aqui várias coisas que são complementares, né? Tipo, o que faz a cidade ser viva, o que faz uma calçada ser melhor, como que a gente pode pensar em dar ideias para as nossas fachadas, né, nas nossas diretrizes, como que a gente pode melhorar a nossa área. Além de estar implantando um parque, eu preciso implantar algumas mudanças nas vias, que essas mudanças sinalizem que eu tenho uma área de lazer, que eu tenho uma área de qualidade urbana diferenciada ali, e é isso que a gente vai procurar fazer agora, tá? Ver vários exemplos de mobiliário, ver vários exemplos de como melhorar essa área. Então, assim, a partir de agora, o nosso foco, né, o foco de cada um de vocês, de cada uma das equipes, é nessa áreazinha que a gente definiu para trabalhar. Então, agora, esse perfil de Go que vocês fizeram, como ele está, eu posso pensar como ele pode ser, né? Então, a gente comprovou que nessas áreas que a gente está estudando, há fluxo de pedestres, há essa necessidade, inclusive essas áreas também que vocês escolheram já, nesse sentido dessa expansão do centro, né, do centro rumo ao Aldeota, que é basicamente o curso do Riacho Pajeú, a gente vai também pensar no sentido de continuidade, né? De repente eu posso ter uma ciclovia que vai até o centro, ou como você mostrou agora, né, Letícia? Pensar um circuito de ciclovia, não pensar apenas uma linha, mas pensar um circuito em um perímetro fechado ou um perímetro em 8, né, que é aquele perímetro que dá também mais umas possibilidades, tá certo? E já adiantando um pouco com relação a isso, tá, que a gente vai fazer na semana que vem, tá, gente? A outra novidade é que nós, professores, nós sabemos que a gente tem que ter uma flexibilidade, tá?
Eu sei que, por exemplo, muitas aulas que tiveram no início, a pessoa não assistiu a aula, mas aí assistiu a aula no YouTube. Tudo bem. Inclusive, hoje mesmo eu vou estar colocando todas essas apresentações no YouTube, tá? É só porque eu tive um probleminha aqui com o meu roteador, porque eu tenho que ter 2 roteadores aqui no apartamento e eu tive problema em um. E aí eu não podia deslocar o computador, mas agora já deu certo. Então, a novidade é que agora a gente vai ter que ter chamada, tá, gente? Precisamos finalizar esse semestre com uma chamada realmente bem direcionada para ter realmente esse estímulo, né? Essa nossa, a gente está se encaminhando para uma reta final. Eu acho que, pelo que eu pude ver até agora, tá? Pelo que a gente pôde ver das apresentações, eu acho que o resultado está sendo muito bom, tá? Apesar de a gente não estar podendo ir na área, apesar da gente estar realmente só aqui com as visitas virtuais, né? Só aqui com essas ferramentas digitais e se encaminhando para conhecer o máximo que a gente puder através disso, eu acho que a gente está tendo um resultado muito bom, tá? Que eu vou falar para vocês com toda sinceridade, não está ficando nada a dever em relação aos outros semestres, tá? E em alguns casos até melhor do que alguns outros trabalhos que a gente já viu que, mesmo tendo a possibilidade de visitar, a gente às vezes não conseguia ter uma leitura assim tão próxima, tá? Outra coisa assim que é bom ressaltar, a teoria, ela ajuda muito. Eu acho que talvez por esse fato de a gente não ter tido a oportunidade de estar vivenciando e fazendo visita na área, talvez eu acho que algumas equipes, na verdade, acho até que a maioria das equipes tenha dado mais importância à parte teórica. E eu acho que, de alguma forma, isso fez com que os trabalhos ficassem com um nível melhor do que alguns trabalhos, por exemplo, que eu vi no semestre passado, que tinha foto da área, foto que o aluno tirou e tudo, mas que eu acho que acabaram não dando tanta ênfase à parte teórica. E o que eu pude observar foi isso, que a parte teórica, ela conseguiu dar o suporte que a gente precisava, né? Ela conseguiu dar essa segurança que a gente precisa para ir avançando, tá? Então, assim, eu vou dar feedbacks para todo mundo, como se a gente estivesse em sala de aula, no horário da nossa aula mesmo, tá? Que eu acho que é como tem que ser, porque a gente aprende com os erros dos colegas também. O que a gente está colocando aqui, tá, gente? De crítica dos trabalhos. É bom a gente saber que não é nada pessoal, tem gente que, prefiro apresentar sozinho, ou quero que fale para mim sozinho. Mas, gente, isso não é nada pessoal, isso tudo é profissional, e a gente tem que se acostumar com isso, por quê? Porque se vocês forem apresentar esse trabalho, seja como algo que vocês estejam trabalhando no próprio órgão público, ou um escritório que está fazendo um concurso, ou um escritório que ganhou o concurso, está trabalhando com o órgão público, a gente vai trabalhando essa nossa expressão, né? Através dos mais diversos meios, né? E esse meio aqui, que é esse meio digital, isso aí está sendo aprendizado para a gente também, porque eu acho que essas reuniões virtuais aí, elas vieram para ficar. E muita coisa, né, eu estou conversando com alguns amigos, colegas arquitetos e tudo, e muitas reuniões, assim, de trabalho mesmo, estão acontecendo no ambiente virtual, né, nessas salas virtuais. Então, isso aí, acho que é algo que veio para ficar. Então, vamos lá, gente, vou fazer a chamadinha aqui, tá? Alexandre, tá aí, né? Alexandre. Ok. Ana Carolina. Ana Jéssica. Ali, Ana Jéssica. Ana Júlia.
Ana Beatriz. Tá, peraí. Ana Júlia não tá. Ok. Ana Beatriz é Ana Linhares, é isso? Só para eu conferir aqui. Certo. Ah, Ana Linhares é Ana Carolina, tá? Desculpa, Ana Carolina, tinha te colocado em falta aqui. Tá. Ok, corrigido já. Então, a Ana Jéssica é que não tá. E a Ana Júlia também não tá. Ana Beatriz. Ana Beatriz também não tá. Elisângela tá aí, né? Felipe não tá. Riana. Ilana. Tá aí, Ilana. Ingrid. Jordão. Faltou também. William. William faltou também. Júlia tá aí, né? Letícia tá aí. Mohana tá aí. Luísa. Aqui. Joia, Luísa, obrigada. Magda tá aí. Paloma tá aí também. Paloma, ok. Paula. Ok, Paula, obrigada. Raquel. Samuel, tá aí o Samuel? Samuel faltou. Vitória. Ok. Vitória. Marcelo. Tá. E Vitória presente. E Bergson. Bergson faltou também. Ok, gente, vou passar para vocês também um texto, tá? Que dentro do nosso cronograma inicial, tá? No nosso plano de ensino inicial, deixa eu falar um pouquinho sobre percepção da paisagem, que eu vou usar também o Yangel, tá? Na próxima aula, e também vou passar um texto para vocês, tá? Que aí vocês podem ler o texto no final de semana, para a gente conversar na segunda. Gente, muito obrigada aí pela participação de todo mundo, tá? Converse com seus colegas para participarem. Vamos fazer dar certo essa reta final, tá? Vai dar certo. Eu acho que é muito melhor a gente continuar nessa sala virtual aqui do que pensar em um presencial, que vai ser muito mais complicado, porque, como eu falei para vocês, os protocolos são inúmeros, então, que vão desde distância de 2,5 metros, a não compartilhamento de papel, a desinfecção, e etc., e que acaba criando um ambiente muito mais tenso, e que não é 100% seguro, né? E que eu acho que a gente vai conseguir. Eu estou feliz com o resultado de vocês, tá bom? Queria muito dizer isso. E eu acho que vai dar certo. E vamos lá, vamos continuar. Fale com seus colegas para continuarem participando, tá certo? E assim, não precisa se preocupar com as presenças de para trás, tá? Mas com essas presenças agora para frente, é que a gente vai ter que ser um pouquinho mais rígido, tá bom? As de para trás eu vou bater com essas entregas, tá? De trabalho. Abraço, então, aí para todo mundo. E fiquem bem, fiquem com saúde. E até semana que vem. Tchau, tchau, gente. Bom final de semana também. Tchau, tchau.